Bem-vindos ao Poder em Abenc. Esse é um podcast em colaboração do CREA Minas Gerais com a Abenc Minas Gerais, Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Minas Gerais. O nosso podcast tem o objetivo de tratar sobre os diversos temas, o universo aí da engenharia. E hoje eu estou recebendo 2 convidados, são engenheiros de diferentes formações. Um é o Luiz Lacerda Júnior, que já esteve aqui no podcast, e o outro é o Aires Brito. Luiz, Engenharia Civil, Aires Brito na área de Geotecnia. Ele vai falar um pouco mais sobre a formação dele. E nós vamos tratar hoje de um assunto muito interessante, que é a estabilidade e os projetos de contenção de taludes. Bom receber vocês aqui, né, Luiz, te ver novamente, é um prazer. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa formação e talvez até como que esse trabalho se complementa, né, do Luiz junto com o seu, Aires. Tá bom. Boa tarde, é um prazer enorme voltar aqui para participar de novo de um podcast, de um assunto de muito interesse da sociedade. E eu estou aqui do lado de um profissional de altíssimo conhecimento nessa área. A minha formação, eu sou formado em Engenharia Civil em 1972 na UFMG, e a parte mesmo da engenharia que eu milito é a área de estruturas. Então a minha área tem muito a ver, depois que existe o estudo do professor Aires em relação à estabilidade do talude, o outro passo seguinte é como fazer para segurar esses taludes. Muitas vezes nem precisa, né? Só ele resolve. Mas em muitos casos eu entro com a parte estrutural, né? Que nós vamos falar a posteriori. Então, eu sou mestre em estruturas, então tem muita ligação, né? Essa parte minha de formação com esse tema que nós estamos tratando aqui hoje, que é estabilidade e contenções. Então você está ligado diretamente à área de atuação do Aires. Na realidade, eu inicio os estudos, parte-se de uma contextualização da área. Primeiro você vai fazer os estudos geológicos para ver a importância da geologia para aquele local de estudo. Depois se passa a fazer os estudos geotécnicos. Depois dos estudos geotécnicos, a gente define se há ou não necessidade de uma obra de contenção. Meu nome é Aires Brito, eu sou engenheiro de Minas, geotécnico, eu tenho mestrado em geotecnia, né? Já tenho bastante tempo de formado, não tanto como o professor Lacerda, eu já sou formado em 84, antes de você nascer, acredito. E trabalhamos junto há muito tempo, a gente faz muito projeto junto. É um casamento praticamente perfeito. Vocês dão muito certo, né? A gente dá muito certo, tanto na área profissional como na área pessoal. A gente faz o trabalho, uma obra de contenção precisa dos estudos geológicos, geotécnicos, aí eu passo a bola para o professor para elaborar os projetos. Se eu entendi bem, eu que sou leiga, no seu caso, né, o seu trabalho é como se fosse um diagnóstico Exatamente. Do que está acontecendo. E aí ele, após esse diagnóstico, o professor Luiz, então, na área dele, entra para poder fazer o projeto que aí uma outra pessoa vai executar, você também já acompanha essa execução? Tem uma coisa interessante que eu gosto muito de falar, a frase que eu vou falar não tem nada a ver com engenharia, mas cada macaco no seu galho, né? Então, muitas vezes na engenharia, né, muita gente acha que sabe de engenharia. Por exemplo, eu gosto muito de citar o seguinte: tem gente que não é engenheiro e dá palpite. O engenheiro não dá palpite na área de medicina, na área de ninguém. Será? Então, engenheiro não dá não. Engenheiro é engenheiro. Aí, eu estou falando macaco no seu galho porque eu não posso, e ninguém pode, né? Por exemplo, ele é especializado em geotecnia e esse estudo. E não é a minha praia. Então, se eu chegar e começar a definir solução que ele tem o conhecimento, o que pode acontecer? Errar, e tem muito, superdimensionar, né? Exagerar no trabalho, gastar mais dinheiro, que aí a gente vai entrar nas obras públicas, né? Então, eu acho
que a gente tem que observar isso que ele falou da gente ter a parceria. Então, ele entra fazendo o estudo e o estudo dele vai definir o melhor caminho. Na hora que eu vou dimensionar, eu também vou procurar fazer o melhor em termos de economia e segurança. Primeiro segurança, depois economia, né? Então, isso é muito importante, principalmente na época de chuva, no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro. Mas essa percepção que eu tive, ela está correta? Dessa questão do diagnóstico, que depois vem o seu trabalho. E depois do seu trabalho vem um outro trabalho que aí é exatamente a parte da execução do que vai ser feito ali na obra. Não é isso? E vamos explicar para as pessoas um pouco o que são os taludes e por que é importante conter esses elementos nas obras de engenharia. O relevo, o nosso relevo, ele pode ser uma planície, pode ser um relevo ondulado, e onde você tem esses relevos ondulados, que formam os morros, os morrotes, você tem uma encosta. Uma encosta é um talude, é uma superfície inclinada natural. Encosta é a superfície inclinada natural. Do talude, você vai fazer uma intervenção na encosta para manter uma segurança. Então, talude é o produto de uma escavação para manter uma encosta segura com um fator de segurança adequado. Entendi. Mais ou menos. Mas eu tenho certeza que quem está assistindo entende melhor e eu vou entendendo à medida que você for me explicando mais. Os principais fatores que podem causar instabilidade no talude? São dois principais. Excesso de umidade. Você vê um talude ou uma encosta com excesso de umidade, aquilo ali vai produzir empuxos que podem causar ruptura, que é um deslizamento da encosta ou do talude. E o outro fator é um projeto de drenagem mal conduzido, mal elaborado e feito erroneamente. Quando você faz... O que é um projeto de drenagem? Você vai conduzir as águas adequadamente, sem tornar aquele talude ou encosta uma massa de solo saturado. Saturado quer dizer com excesso de umidade, tá bom? Então, tem que ter um preparo para meio que fazer um desvio dessa água. Exatamente. Você vai fazer um projeto de drenagem para conduzir ela corretamente. Quando o Aires faz esse estudo que ele falou, né, por exemplo, drenagem, uma das coisas assim, que dá um trabalho enorme na engenharia é o diabo da água. A água é problemático para danar. O empuxo da água, né, ela empurrar a estrutura, é um negócio fabuloso. Quando mistura ela sozinha, já é um negócio de doido. Ela misturada com terra, saturado, né, e aí, quando ele fala do projeto de drenagem, lógico que pode muitas vezes vir alguma coisa de estrutura para complementar esse estudo de drenagem. Pode não vir, mas pode vir, canaleta, descida d'água, né? Quando ele falou encosta, um exemplo de encosta, assim, você está fazendo um projeto de uma estrada nova, né? Você vai abrir uma estrada, né? Nessa estrada pode aparecer as encostas que ele está falando, né? Então, todo o trabalho topográfico, né, do lançamento da estrada, depois entra a pessoa da especialidade dele para fazer os estudos para essa estrada funcionar normal. Quantas vezes a gente vê estrada no Brasil, fecha as estradas porque desbarrancou, caiu, né? Os taludes. Eu fico pensando muito nessa questão, até aqui falando de Belo Horizonte, quando a gente sobe ali, ou vem descendo do Belvedere para Savassi, que a gente tem, né? Porque Belo Horizonte é muito montanhosa. Então, às vezes, eu olho assim para o lado e eu fico pensando, gente, será se desaba alguma coisa? Na realidade, esses problemas ocorrem muito em região de relevo mais acidentado, mais montanhoso. Você que é de Montes Claros é mais planície, tem bem menos problemas geológicos do que aqui, né? Então, isso é muito em função do relevo também.
Que consequências que tem uma falha em um talude, quando a gente fala de áreas urbanas e quando a gente fala de áreas rurais? Tem alguma diferença quando a gente pensa no urbano e no rural? Na realidade, quando você fala falha, as pessoas têm que entender o que é uma falha. Falha, quando a gente está falando de geologia e geotecnia, quer dizer uma descontinuidade do material. Falha é isso. Tá. Então, se você tem uma falha em um talude, de acordo com a posição dela e com a inclinação, é que vai dar problemas. Se for uma falha que esteja numa inclinação favorável à inclinação do talude, isso aí é bem-vindo. Mas se for uma falha que esteja numa posição que vai induzir deslizamentos, aí já é problema. Então, quando a gente está falando de falha aqui, nós não estamos falando de uma falha que tem a ver com uma falha humana, de um projeto. Não. A gente está falando daquilo que tem a ver com a natureza mesmo. Né? Falha da estrutura do solo. Uhum. E como que se dá o processo de análise para a gente identificar a necessidade de contenção de um talude? Quando você vai fazer esses estudos, você tem que se basear em normas técnicas. Existe uma norma específica para isso, é a NBR 11682 de 2009. Ela estabelece alguns critérios de acordo com a posição daquele talude ou da encosta. Seria questão de proximidade de movimentação de pessoas, proximidade de alguma área protegida ambientalmente. Então, você faz as contas com um quadrozinho estabelecido por essa norma e chega no fator de segurança. Por exemplo, fator de segurança 1,5. Uhum. É o que a gente normalmente trabalha, onde tem muita movimentação de pessoas, para você ter um fator de segurança maior. Então, quer dizer, existem guias. Existem, né? a norma. A gente tem a norma, essa Isso. norma tem ali dados que vão te guiar para na hora que você está fazendo esse estudo, você saber... E tanto na parte de geotecnia quanto na parte da estrutura, sempre tem norma. A nossa, por exemplo, dimensionamento de elementos de concreto armado, é a NBR 6118. Essa aí que ele falou é ligada à parte dele. Então ele vem e faz o estudo dentro da norma, né? Quando tem engenheiro que faz dentro da norma, os riscos são quase zero. Mas quando não tem e faz fora de norma, aí os riscos aumentam muito. Uhum. E quais que são os principais métodos que são assim, utilizados para a contenção de taludes? Se a gente consegue ter uma visão geral disso. Quando você vai fazer um estudo de um talude ou de uma encosta, você tem que trabalhar com engenharia. Como o professor disse anteriormente, o que é engenharia? Engenharia é você resolver um problema que seja tecnicamente adequado e financeiramente como se fala? Viável. Financeiramente viável. Uhum. Então, você começa dos mais baratos, que vai ser movimentação de terra. Você tem uma encosta, você quer que faça uma contenção ou que mantenha ele seguro. Você diminui a inclinação daquela encosta. Aí é um procedimento. Os outros procedimentos, você trabalha com obras de contenção. A palavra fala contenção. Contenção, você vai conter alguma coisa. No nosso caso, nós vamos conter uma massa de solos para que ele não deslize. Uhum. Então, a primeira solução seria fazer um retaludamento, que seria manter uma inclinação menor. Depois você pode fazer vão partir da mais cara, que é uma cortina atirantada, que você faz tirantes, faz a proteção daqueles tirantes. Tem solo grampeado, tem um muro de arrimo, e assim por diante. Tem outras soluções bem menos usuais, que o pessoal usa pneu, usa um bocado de coisas que normalmente a gente não indica, não, porque não está devidamente esmiuçado, não está detalhadamente estudado aquelas soluções. Uhum. Quer dizer, a gente quebra um galho às vezes, mas não é o que se orienta, isso, né? Isso. O melhor é utilizar... Isso que o Aires falou, porque a gente está falando de engenharia, né? Uhum. Engenharia é uma coisa muito bonita, né? Se você faz tudo dentro
das normas, principalmente, que é a Bíblia de cada engenheiro, você vai... depois, por exemplo, ele falou das contenções. Um muro de arrimo, por exemplo. O muro de arrimo, ele é contenção. Vai conter o quê? É o que está atrás dele. Uhum. Por que vai conter? Para ele não cair dentro do prédio, para ele não cair na estrada, para não cair... Né? Por exemplo, você tem um canal. Um canal tem as paredes laterais dele que são contenções. E o canal você tem tanto terra de um lado quanto água do outro. Mas é uma contenção. Né? Então, isso tudo é feito estudo de vazão, por exemplo. Um canal... o Rio Arrudas, por exemplo. O Rio Arrudas tem parede ali que tem altura de 6 metros de altura, né? E carro passando nas laterais. Isso tudo provoca esforços no elemento contenção que tem que ser dimensionado corretamente. Se você não dimensionar corretamente, tanto da parte de geotecnia quanto da parte de estrutura, vai ter problemas no futuro. Aí depois você tem que vir recuperando, né? O custo é muito maior do que você já... Eu posso ter afundamento? Pode, né? Recalque. Pode ter uma opção de fatores e condições de cálculo. Por exemplo, da sondagem que ele falou. Quantas obras a gente vê, tem gente coragem de fazer obras sem fazer sondagem. Isso não é correto. Porque para você descobrir o tipo de terreno, a sondagem é muito importante. Né? A partir da sondagem é que você começa ali a fazer os outros estudos. Inclusive, a gente recebeu aqui um outro convidado, que foi o Narese, Luiz Narese, que é da área de geotecnia, né? E ele falou muito sobre essa questão, né, de sondagem também, da importância dela. Né? E a gente explicar um pouquinho mais para a gente, queria que você explicasse o método de cortinas atirantadas que você citou, né, na resposta, como um dos métodos utilizados para contenção de taludes. Em que situação que ele é mais adequado? A cortina é a solução mais cara que tem na geotecnia. Eu costumo dizer que seria a última opção, porque ela é muito cara e para praticar a engenharia você tem que procurar os métodos mais baratos. A cortina nada mais é do que uma inserção de um elemento, por exemplo, um vergalhão, falando na linguagem popular. Você injeta massa de cimento, deixa ele curar lá dentro desse solo, depois você é como se fizesse com aquela bucha de parede que você aperta o parafuso para ele não soltar. Você faz a mesma coisa com esses tirantes nessa massa de solo. Entendi. O princípio é mais ou menos esse, da cortina como atirantada. Se a gente estivesse colocando diferentes parafusos ali. Isso, exatamente. E eu imaginava uma cortina. Mas o nome é assim, cortina... eu imaginava que envolvesse alguma estrutura armada. Não, mas você não está errada, não, porque na superfície você faz essa cortina de concreto, que é o professor que dimensiona. Os elementos que ficam no buraco, eu que dimensiono. Aí fica a cortina de concreto atirantado, que são tirantes. Por isso que chama cortina atirantada. Porque ele entra. Por que você escolhe... O Ari já explicou tudo. Por que você escolhe a cortina atirantada em vez de ser um muro de arrimo? Ou em vez de qualquer outra solução? A cortina atirantada, normalmente, ela vem quando você tem alturas elevadas, né? Empuxos muito grandes. Por exemplo, ele falou dos tirantes. Os tirantes são esses elementos que ele vai colocar no solo, né? E a cortina vai ficar presa nele. Então, ele vai definir, por exemplo, qual que é o espaçamento dos tirantes, tanto na horizontal quanto na vertical. Ele que passa para o calculista, no caso, nós estamos trabalhando em parceria, ele define esses esforços e eu, com esses esforços que ele vai me passar, eu faço o cálculo do concreto armado para segurar. Então, cortina atirantada, por exemplo, você vai falar assim, tem um muro de arrimo de 3 metros de altura. Estou só colocando como exemplo. Não significa que a cortina atirantada seria adequada para um negócio de 3 metros. Fica caríssimo, né? E não tem necessidade. Então, ela é muitas vezes usada para alturas grandes, né? Ou então, quando você não tem outra opção para poder fazer prédio, né? Você tem um prédio que vai ter um subsolo com 3 andares para baixo. Né? Então, você vai ter uma parede enorme para conter a terra. Muitas vezes é importante, se tiver a condição, porque você não pode pegar o tirante, vamos supor que você tem um prédio e nas laterais tem outros prédios. Você não pode pegar esse tirante e passar no outro prédio.
Porque vai que esse outro prédio no futuro corta o tirante e cai tudo. Entendi. Então, o tirante ele é bem adequado para estruturas que você possa fazer de acordo com a arquitetura também do ambiente que você está colocando essa A cortina. gente tem que analisar o local, qual que é a exatamente, obra, né? E assim, até mesmo as questões futuras que podem Olha, aparecer, a estrada, como você por exemplo. Nós fizemos um projeto lá em Nova Lima de uma contenção que tinha que atirantar o elemento estrutural. Mas esse tirante, ele está passando debaixo da rua. Né? Então, teve que ter autorização da prefeitura para fazer isso. Porque se faz sem autorização e no futuro eles vão fazer uma obra de canalização ali, ou vão fazer uma obra de telecomunicações, vai lá e corta o tirante, olha a tragédia feita. Aí você, quer dizer, todo o trabalho é perdido, além né, do problema de desabamento, Isso, né, de vidas e tudo mais. Nossa, eu vou dar um outro exemplo. Nós temos um trabalho de análise de estabilidade lá em Itabira, né? Porque normalmente esses problemas de estabilidade eles ocorrem quando tem muita chuva, muita água, né? E aí nós fomos lá para fazer, a gente faz muita consultoria, laudo. Você vai no local para fazer o laudo e depois você fazer os estudos, né? Mas muitas vezes você chega no local, o acidente já está feito. Então você, a partir já do terreno já deslizado, é que ele entra para salvar dali para frente, que já aconteceu o acidente. Né? Não houve a prevenção de fazer um trabalho para não deixar aquilo acontecer. Né? Então, tinha casarões antigos, correndo um risco enorme. Então, esses estudos aí, qual que é o melhor estudo? Aí que vai entrar. Agora, no momento já que aconteceu o acidente, é que você vai entrar. Porque tem esses momentos também, né? Quando você faz... Nem tudo é sobre a prevenção, às vezes exatamente. É sobre realmente a contenção Correção, do risco, correção. É isso aí. Ô Aires, como que funcionam as soluções de solo grampeado? São elementos também que você faz o furo e coloca um grampo dentro desse furo, põe uma massa de cimento, uma calda de cimento, para melhorar a estrutura do solo. Você não faz a proteção como a gente faz com a cortina, né? Mas é também uma obra de contenção. Ele vai Melhorar mesclar, a estrutura do ele vai solo. mesclar de alguma forma com essa Vai melhorar a estrutura. estrutura do solo com esses elementos de grampo e com a nata de cimento, né? Quer dizer, eu torno ele um pouco mais estável. Mais estável, mais seguro. É uma solução interessante, viu? Interessante. Muito interessante. Essa de solo grampeado ela é muito econômica. É bem mais barato do que a cortina. E os muros de arrimo que são bastante utilizados, né, nas áreas urbanas, quais que são as vantagens e as desvantagens desse método? É porque ele é mais barato do que a cortina, mais barato do que o solo grampeado e mais caro do que o que a gente chama de retaludamento, que seria diminuir a inclinação da encosta ou do talude. O retaludamento é uma obra que funciona como? Você faz com máquinas pesadas. Você Quer faz dizer, pelo os que eu cortes. entendi existe algo num formato e eu, através de máquinas, vou alterar esse formato. Alterar. Você vai diminuir a inclinação dessa encosta ou talude. Como se eu estivesse remodelando. Exatamente. Quando você falou de muro de arrimo em centros urbanos, né? Muitas vezes você tem uma estrutura de contenção que ela pode ser chamada de muro de arrimo ou pode ser chamada de cortina. A cortina é quando você liga essa estrutura no prédio. Então você vai transferir o esforço de empuxo para o prédio. Aí o prédio tem que aguentar esse esforço. O muro de arrimo, ele é que segura o empuxo, a carga horizontal. Então a cortina é mais barata, não é? Estou falando da atirantada, não. Tá. É uma cortina, por exemplo, de 3 metros de altura, né? Que está ligado da fundação até no primeiro pavimento do prédio. Então, esse tipo de estrutura, quando o prédio suporta esse esforço, fica muito mais em conta do que o muro de arrimo, né? Muro de arrimo, você fala assim, tem um muro de arrimo de 8 metros de altura. Será adequado fazer um muro de arrimo de 8 metros? Ou vai partir para uma solução de cortina atirantada? Tudo é feito estudo econômico. Quanto que vai gastar? Quanto vai custar? Para ver qual que é o mais econômico. Nunca
esquecendo da segurança. Não podemos também fazer a escolha. Também, que não esquecendo de falar de um outro tipo de contenção, que são os gabiões. Tá. Os gabiões. Os muros de gabião. Muro de gabião é um negócio bastante interessante, porque ele não tem armadura, não tem nada. Ele vai explicar direitinho. Explica, Aires. Pode explicar. Muro de gabião você vê muito nessas rodovias. São cubos com telas e pedra dentro. Não sei se você já reparou isso. Gente, deixa eu Aquilo falar uma chama coisa. muro de eu gabião. adoro aquilo. Você adora? Eu queria ter aquilo em casa. Não faz isso Uma não. parede, porque eu acho aquilo tão ali é um bonito. criatório de animal peçonhento. Até escorpião, né? Mas assim, se for uma parede dentro do apartamento, Dentro do apartamento? Como é que difícil. você vai fazer ou isso dentro no do muro apartamento? externo de uma muro, casa, poderia? Pode, mas você vai criar animal peçonhento. Entendi. Teve uma universidade que eu estudei na Inglaterra que eles tinham um dos prédios era na fachada. E aí foi aí que eu passei a pensar nisso como um elemento de arquitetura e não somente como uma solução. Mas é uma das soluções. Você esqueceu de falar de uma obra de contenção que você vê muito em cabeças de ponte de viaduto que se chama solo reforçado. Popularmente você chama de terra armada ou então terra mesh, isso aí de acordo com o fornecedor do material. Né? Terra armada, você faz a compactação em camadas, normalmente de 30 centímetros, e põe uma fita metálica atravessando todo aquele aterro. São diversas fitas metálicas, que coloca a camada de solo em cima dele, cria um atrito que não deixa aquela parede cair. Você vê essa terra armada nessas cabeças de ponte ali, indo para Nova Lima, você vê terra armada. Então é como se a gente fatiasse igual um bolo? Você vê um bocado de placas assim, aquilo ali chama terra armada. Mas ela entra... Entra a fita ou então o gel sintético. Na frente do Leroy Merlin tem um terra mesh, que também é solo reforçado. É dessa forma mesmo que eu estou visualizando? Como se fosse uma cobertura de bolo? Isso, faz diversas coberturas. Vai fazendo por camadas. E o outro é gabião. O outro é gabião. Exatamente. O outro é gabião. E o gabião funciona bem? Funciona muito bem. Menos para os animais. Se você olhar canal, né, um dos canais tem as estruturas em gabião. Do gabião. No aeroporto da Pampulha, é projeto nosso, está sendo construída uma bacia para conter a água, para o sistema de drenagem daquela região. Isso ali tudo feito com muro de gabião. Se você for passar ali indo para Pedro I, você vai ver antes daquela estação do lado direito, do lado esquerdo é a barragem, do lado direito você vai ver a pista do aeroporto e essa bacia feita com o gabião. E é uma solução barata. É mais barata do que essas outras que eu falei para você. E no caso dos enroncamentos? O que é enroncamento? Enroncamento nada mais é do que você lançar pedras de 15 a 20 centímetros no pé de alguma encosta ou de algum talude para melhorar a estabilidade. Enroncamento nada mais é do que um conjunto de pedras que é lançado nos taludes. E ajuda a segurar, para não deslizar. Para segurar. E existem tecnologias que são mais recentes ou inovações no campo de contenção de taludes? Sempre está tendo alguma coisa nova que tem surgido, tanto para cortina, como para solo grampeado, solo reforçado, sempre está aparecendo coisas novas. Ligado ao tipo de material que se usa, ligado a estudo, inovação de cálculo. Ligado às exigências que cada talude tem. Porque quando a gente faz uma obra de contenção, porque você quer limitar aquela região. Você não quer que o talude se mantenha, por exemplo, com 45 graus. Você quer que ele tenha ele vertical. Aí você tem que colocar a obra de contenção. Entendeu? E falando sobre agora um pouquinho de análise de risco e monitoramento... Mas eu queria falar um negócio antes para você, só para... Fale. Para não deixar de falar, porque a gente tem cacuete de professor, né? Aí você perguntou, novidades. A pesquisa é que deveria comandar isso, né? Tanto por parte das escolas quanto por parte dos empresários, né? Quanto mais pesquisa você tiver em todas as áreas da engenharia que nós estamos falando, é uma coisa muito, muito interessante, né? Então,
É dentro da escola que começa muitas vezes essas pesquisas. E aí vai para fora. Da escola sai para o mercado. Esse incentivo na própria escola, Não né? é? Então, o investimento na educação faz parte disso tudo aí. Né? Importante mesmo. Essa fala Essa é de um fala- profissional que teve mais de 30 anos na regência. É muito importante essa fala mesmo, porque a gente sabe, né, dessa dificuldade que as escolas têm de receber o recurso para destinar justamente para isso. Como que é feito o estudo geotécnico para definir a solução mais adequada de contenção? O que você vê muito na televisão é falando sobre barragens, mas outros taludes você faz esse trabalho também de monitoramento. O que é monitoramento? Você vai instalar instrumentos. A gente chama de instrumento um medidor de nível d'água, a gente chama de instrumento um piezômetro, a gente chama de instrumento um medidor de recalque, de deformação. Então, esses instrumentos, você faz o projeto de acordo com a necessidade, você vai instalar no campo esses instrumentos e vai fazer as medições. Eles vão te trazendo os dados, né? Vai te mostrar como que aquele talude está se comportando, se ele está mexendo ou não. E existe um período É você que determina. por quanto tempo que você observa isso? Tem um documento que a gente faz, isso foi depois de certos eventos que aconteceram na natureza aí nos últimos anos, chama carta de risco. Essa carta de risco estabelece o período que você tem que fazer essas medições e quais os instrumentos que você vai usar naquela obra geotécnica. Tá? E quais ferramentas de monitoramento você já citou? Falei. Né? Você falou algumas dessas ferramentas. A importância da drenagem no controle e estabilidade dos taludes. Quando você tem problema de estabilidade, 95% a 98% é ocasionado pela água. Então, se você conduz a água corretamente, você não vai ter problema geotécnico. Então, a gente trabalha muito em parceria com um profissional de drenagem. O que ele faz? Ele faz o estudo hidrológico, ele vai te mostrar o tanto de água que corre naquele local e vai dimensionar o dispositivo correto. Que é muito importante. Muito importante. E não só para a época de chuva. Não só né? para De uma época maneira, de de uma maneira geral. De uma maneira geral, sim. Quais que são os sinais de que um talude ele está se tornando instável e pode necessitar de intervenção imediata? Aí já falando de vamos conter. A natureza avisa. Tanto em talude como numa construção, você vê uma construção que tem algumas trincas, ele está te avisando, estou querendo cair. A natureza também é da mesma forma. Você vê algumas trincas, algumas descontinuidades ou algum excesso de água sendo brotado naquele talude, ele está te avisando. Como se fosse um vazamento, né? Isso, ele está te avisando, olha, eu estou querendo cair. Então tem que estar atento. Você né? vê que tudo é estudo, né? E observação. Você já tem que preocupar com isso desde o começo, né? Desde o começo. Depois que o negócio já aconteceu, não adianta. Aí a solução é muito mais cara. Quando a gente faz um projeto de uma rodovia, você tem certeza que vai ter esse excesso de umidade? O que a gente faz? A gente procura rebaixar aquele nível de água, para não ter aquela água no talude. A gente fala, a gente tem que rebaixar o NA. NA é nível de água. Tá? Você falou dos drenos também, eles servem muito para alívio de pressão, né? Se aliviar, porque quando você tem água, a pressão aumenta. Se você faz o dreno, e tem vários tipos, essa água vai embora e alivia. Não é que vai resolver o problema, mas ajuda a resolver. Já ajuda bastante. Ajuda. Né? Compartilha com a gente alguns exemplos práticos de obras que você atuou e que envolviam, né, essa contenção de taludes. Eu vou falar... Acho que alguns talvez sejam muitos, mas... Eu vou falar de alguns que eu e o professor Lacerda fizemos nesses últimos 2 ou 3 anos. Seriam essas obras daqui para Nova Lima. Nessa duplicação aqui que a prefeitura está fazendo, eu acho que em torno dos 90% dessas obras é o trabalho meu e do professor Lacerda. Então, quando você vai passar nessa duplicação da rodovia, você vai ver muitas obras de contenções. Ali tem a assinatura de Aires e de Lacerda. E todos os tipos desses que nós comentamos aqui,
Desde a cortina tirantada até o gabião, todos estão ali. Solo reforçado. Todo mundo muro. foi contemplado. Tudo. E outra coisa interessante é que você vê que você falou, aonde? Aqui pertinho, né? Mas isso é para o Brasil inteiro. Nós estamos falando aqui, igual ele falou o exemplo, foi recente agora. Mas isso tem para todo lado. E aí essas soluções distintas que a gente pode ver ao longo desse percurso, elas foram estabelecidas de acordo com cada caso, cada trajeto, cada... O que eu te falei no início de tudo, a gente faz, que você chamou de diagnóstico, a gente chama de contextualização, nada mais é a mesma coisa, né? A gente faz a contextualização, a gente faz a caracterização daquele talude e vai chegar na obra de contenção adequada. E também sem esquecer do custo viável, né? Exatamente. Da viabilidade de custo. E ainda mais eu imagino que quando a gente fala de obras que são maiores e obras públicas, isso tem um peso... É o significado da engenharia. É aí que ela entra. Quais que foram os maiores desafios encontrados nos projetos de contenção? Todas as obras de contenção é um novo desafio. A gente nunca são coisas iguais. Quem não tem esse problema é quem não sabe fazer esse tipo de trabalho. Porque todas as obras de contenções, a gente passa por situações distintas. E todos eles são... Por menor ou por maior, ou médio ou grande. Né? Independente do porte, você quer dizer, né? Você tem que fazer o estudo correto para aquela obra. Por isso que é importante você fazer... E os desafios são muito surpreendentes também, né? Você tem que fazer a visita para você entender a natureza. Por isso que é importante a visita. Ele tem... a gente vai muito em obra antes de começar a trabalhar, né? E eu vou com ele e fico olhando. Toda vez que ele vai num local que vai ter algum estudo, ele vai lá, pega o elemento do solo, olha, segura, fala, mas você sabe pegar e olhar? É experiência. Essa é que é a vivência. Tem que sentir, né? Tem que sentir. Os elementos a gente tem que sentir, porque tem textura, né? Você consegue perceber a textura. Provavelmente você consegue perceber algumas questões ligadas à umidade. Exatamente. Você está virando especialista, gostando de ver. O Nares falou isso mesmo. Eu acho que eu vou levar em consideração. Vai pensar em uma mudança de carreira. Pronto. Tem diferença entre trabalhar num projeto de contenção em área urbana ou em áreas mais afastadas como as rurais? Você lembra que eu falei sobre uma norma técnica 11682? Ela disponibiliza um quadro que você estabelece o fator de segurança. Então, normalmente, essas obras mais afastadas são requerido fator de segurança menor. Numa zona urbana, o fator de segurança tem que ser maior. E isso tem a ver com, por exemplo, o volume de pessoas? Isso tem a ver com o que você vai gastar. Tá. Se você for fazer uma obra com um fator de segurança menor, você vai gastar menos. Tá? Mas o fator de segurança, ele é estabelecido, esse indicativo, né? Se eu tenho que reforçar mais essa segurança ou menos. Quando você reforça mais a segurança, o fator de segurança aumenta. E aí isso está ligado, eu preciso reforçar mais porque mais pessoas podem estar em risco? Exatamente. Aí até chegar no fator de segurança 1,5. É isso aí. Esse 1,5 é o máximo. É o máximo que se... quer dizer, é o mínimo que se exige para um ambiente que tem grande movimentação de pessoas, que tem interferência com a natureza. É o fator de segurança mínimo. Mínimo do máximo. E quando a gente fala de uma área mais afastada, com menos movimentação de pessoas, você aí pode eu já trabalhar posso pegar com um fator de segurança menor. Você vê na televisão que eles falam, é um fator de segurança daquela barragem ali que passa muito pouca gente embaixo, a jusante. Eles trabalham com fator de segurança 1,1, 1,2. Você tem visto isso na televisão, falando sobre esse fator de segurança. Entendi. E no caso do Brasil, é um país que é muito propenso, né, a deslizamento de terra, e também é um país que eu acho que já até abordamos aqui em outro programa, que traz desafios muito específicos por essa diversidade, pelo tamanho, pelas distâncias, pela diversidade da geografia também. Mas ele
é um país propenso a deslizamentos de terra, especialmente em épocas de chuva. Como que você avalia as políticas de prevenção de desastres naturais nesse contexto? Isso depende muito da região. Uma cidade igual Belo Horizonte, se você analisar a estrutura da cidade de Belo Horizonte com a estrutura da cidade de Montes Claros, de Uberlândia, você vê que as exigências são distintas. Aqui você tem que ter uma exigência bem maior por causa do relevo. Uhum. Aqui é bem mais acidentado do que o relevo lá de Montes Claros, de Uberaba, de Uberlândia. Então, a política lá tem que ser encaminhada com certo rigor e aqui com um rigor bem maior. A prefeitura, os órgãos de governo, né, ligados a essas áreas, muitas vezes o achismo, né? Eu acho que não vai acontecer nada. E deixa passar o tempo. Aí no primeiro ano não acontece. Não aconteceu, então não vai acontecer. Aí no segundo ano já começa a dar um aviso. Uhum. Aí quando você vai fazer o trabalho de engenharia, se você tivesse já feito a precaução antes, não existir o tamanho custo que você vai ter agora no momento em que já não tem mais, né, aquela condição inicial. Então, a prevenção, isso vale para a medicina, vale para todo mundo, né? A prevenção é mais barata. Mais barata. Mais barata e, enfim, não só no sentido financeiro. Não. Como que vocês veem o futuro da engenharia geotécnica, das contenções de taludes com o avanço da Tecnologia? Olha, esses novos estudos que têm sido elaborados têm ajudado demais, né? A implementação da informática, isso aqui ajuda muito, muito, muito para você desenvolver um trabalho bem feito. São lançados constantemente novos softwares, novos instrumentos de investigação geotécnica. Isso tem melhorado demais, demais, demais. Aumenta a precisão, né? Aumenta a precisão. A gente tem trabalhado muito com geofísica, que é um método de investigação que você tem um retrato, é como se fosse uma tomografia que a gente faz do nosso corpo. Você faz a geofísica, você tem a tomografia do solo. Uhum. Então, são trabalhos que têm sido desenvolvidos que têm ajudado demais a engenharia geotécnica. Apesar da gente não substituir o seu feeling na hora que você pega na terra, né? Claro que não. E você vê que, olha os termos que o Aires falou, de medicina com engenharia, é mais ou menos semelhante mesmo. Né? Sim, sim. Você fazer uma radiografia, você fazer um estudo ali. É isso que é bacana na engenharia. Você sempre está preocupado em fazer correto e sempre pesquisando, lendo, estudando. Você não pode parar de estudar de jeito nenhum. A vida é um contínuo estudo. Né? E esses avanços tecnológicos do mundo inteiro. E a facilidade que hoje a gente tem com a internet, para você ver exemplos, para você tomar conhecimento, é muito maior do que antigamente. Né? Então, esse software que está falando, desenvolvimento de software, então que são ferramentas. Sim. Se a ferramenta está te dando uma condição melhor, claro que você vai fazer um estudo muito melhor. Ela te dá mais agilidade, né? Você prestou atenção no que o professor falou, que a gente está num constante processo de aprendizagem? Isso aí é importante em qualquer profissão. Sim. Esse constante processo de aprendizagem. E cada vez evoluindo mais rapidamente. Exatamente. Né? Como que vocês veem o papel da sustentabilidade nas soluções de contenção de taludes, se há formas de adotar métodos que são mais ecológicos? Pois é, nós que somos de outra geração, tem vezes que a gente perde um pouco a paciência com as exigências do meio ambiente, mas eles têm muita razão no que fazem, sabe? Isso aí, a gente tem realmente que proteger a natureza. Qualquer que seja o projeto que você está elaborando, você está estudando, você tem que levar em consideração os riscos humanos e a agressão à natureza. Sim. Quando eu formei ele também, você vai falar assim, quais engenharias que existiam? Então você tinha lá engenharia civil, elétrica, mecânica, a de Minas, então essas eram as mais comuns, né? Hoje em dia, você tem engenharia ambiental. Né? Então, o meio ambiente tem uma valorização hoje no mundo inteiro
que é muito importante, né? Se a gente vê tanta coisa feita de maneira não correta, que agride o meio ambiente, né? E aí tem normas também que servem para balizar os trabalhos nossos também do meio ambiente. Agora, não pode atrapalhar o desenvolvimento, né? Aquilo que nós estamos falando. Pesquisa, desenvolvimento tem que estar interligado com o meio ambiente. Você vai fazer aquilo ali para, primeiro, atender o meio ambiente, mas não atrapalhar, né? Porque se vier só para atrapalhar e parar, não vai adiantar Como nada. que a gente faz essa junção, né, daquilo que é mais sustentável com também todas essas outras coisas que a gente tem que seguir para poder viabilizar, inclusive custos, né? Quando você tem programa de governo, né, envolvendo todas as áreas, fica muito fácil você discutir e chegar na melhor solução. Quando não tem, fica difícil. E acredito que uma equipe que é diversificada e, como o professor Luiz falou, cada um na sua área, mas trabalhando juntos para conseguir chegar nessa melhor solução, né? Uhum. A gente trabalha a gente usa o termo muito de infraestrutura. Aí tem um profissional de geometria, um profissional de drenagem, de meio ambiente, de geologia, de geotecnia, de estrutura. Então, são diversos profissionais para chegar num projeto final. Que envolve muitos tipos de disciplinas, né? Muitas disciplinas para você elaborar um projeto por exemplo, de uma estrada. Você tem que envolver muitos profissionais. Uma boa comunicação entre esses profissionais é também. fundamental, Isso é fundamental, né? isso é fundamental. Fundamental. A gente fala pouco disso aí aqui. Você vê, nós você estamos esquecendo, não é esquecendo não, mas olha para você ver quem está promovendo, né? CREA, olha a quantidade de engenheiro que está envolvido nisso. A Bank, olha a quantidade de engenheiro que está envolvido nisso. Quando você faz uma divulgação, né, desses trabalhos, que são muito importantes, muita gente vai tomar conhecimento e vai começar a interagir, né, com esses profissionais, porque cada um na sua área, né? Você tem o profissional da construção, você tem o profissional dos projetos. Então, mas aqui o CREA é abrangente. Todas as profissões estão ali, da engenharia. Todos os tipos né? de engenharia. A Bank é civil, mas estão interligados. Então, esses podcasts que vocês estão sendo organizados são de muita importância para a informação para os profissionais. Para a gente conseguir fazer essa comunicação entre eles, né? Quando você fala assim, essa interligação, hoje já existe uma metodologia que a gente chama de, vamos elaborar o projeto em BIM, B-I-M. Esse termo se tornou comum na nossa engenharia hoje, que nada mais é do que você fazer essa interligação de todas as disciplinas e apresentar um projeto no final com mais clareza, com mais rapidez, com mais eficiência. Tá bom? A visualização, né? Por exemplo, você pode ter uma visualização espacial que você enxerga em 3 dimensões, né? Isso facilita uma pessoa ver o projeto. Né? É importante facilitar, principalmente para o leigo. Exatamente. Professor Luiz Lacerda, foi um prazer receber você aqui de volta, viu? Eu que agradeço, estou feliz porque mais uma vez a gente tem colaborando e bem acompanhado, né? Oh, meu Deus do céu. E prazer em te conhecer também, Ares. Muito é obrigada pela sua presença. Isso aí. Esse é o Podeng Abenc, um podcast que é uma colaboração entre o CREA Minas Gerais e a Abenc Minas Gerais, Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Minas Gerais. A gente se vê no próximo episódio.